Então, acho que a gente começa a nossa meditação e fazendo a nossa dedicação para todas as pessoas que nesse momento precisam de ajuda, de força, e todos aqueles que a gente de alguma forma tem conexão ou lembra, todas as pessoas que precisam das nossas orações, da nossa energia. Então, a gente vai fazer alguns minutos de silêncio.
Então, lentamente nós vamos retornando. Uma boa noite para quem está chegando. Deixa eu fechar aqui. O áudio está bom? Está bem? Uhum. Eu estava até há pouco numa outra grupo aqui, que era a reunião dos moradores do SEB, e quando eu ligava o áudio e ligava o vídeo, eu não conseguia ouvir. As pessoas estavam falando, então tinha que desligar vídeo e áudio. Eu pensei, se for um problema meu, nós estamos com um problema hoje à noite, né? Mas ainda bem que está tudo ok. Então a gente parou na semana passada nessa característica da bexiga, né? E então hoje a gente entra na fisiologia e fisiopatologia da água como um todo, né? Então nós vamos trabalhar essa parte mais geral, né? E depois nós vamos entrar na outra entranha que está faltando, que é a vesícula biliar. Ainda tem intestino grosso, que a gente não entrou, e intestino delgado. Então, o Dr. Padilha vai lembrar que a água é a origem, que é a essência básica para a manutenção da vida. Então, isso dá um pouco da conotação de quando a gente lida com esse reino, né? Ele realmente é extraordinário, né? Óbvio que ele faz parte de um todo chamado 5 reinos mutantes, mas ele, nesse reino da água, a gente tem esse aspecto fundamental, a essência básica para a manutenção da vida. Quando o vetor água-fogo está em equilíbrio, ele permite que todos os demais também estejam. Então, essa afirmação ela é muito significativa, né? Porque ela nos lembra aqui do aspecto do máximo de Yang, que é o reino do fogo, e o máximo de Yin, que é o reino da água. Por que o máximo, né? Porque assim que se chega no ápice, no máximo, o movimento dos reinos, ele começa então a retornar para o máximo, até chegar ao máximo de Yin. Desse máximo ao máximo. Portanto, a partir dali, ele vai se transformar em Yang. E nesse trajeto entre Yin, Yang, Yang e Yin, nós temos daí os demais reinos mutantes, tanto no ciclo geracional, também no ciclo de regulação, né? Que também nessa relação com a Terra, né? Que muitas vezes se comporta como ela é o centro, é onde acontece, né? Onde ocorrem as mutações. Então, esse eixo, quando tem algum dos demais reinos que nessa trajetória que também podem estar comprometidos, ele vai afetar esse movimento de água. Né? Nós, por exemplo, agora a gente está super informado, né? Todos os dias alguma informação falando do Covid-19, esse SARS-CoV-19, e a gente ouve muito seguido, assim, qualquer programa sério, eles comentarem que esse vírus naturalmente entra pelo sistema respiratório, né? Mas o sistema respiratório é o reino do metal, e o metal é a mãe da água. Então, nós, muito seguido, a gente tem a informação, né? Que o quadro clínico da pessoa que contrai, né? Na sequência, ele vai afetar o funcionamento dos rins. Então,
E com isso, altera o eixo água-fogo, ao ponto que uma das últimas consequências é o colapso do reino do fogo. Então, mesmo essas informações que vêm de uma maneira dentro da medicina atual, contemporânea, e não a medicina antiga, nós vamos ver que essa lógica acontecendo. E na sequência, então, ele fala que da água, da energia do rim, emergem os canais extraordinários. Tumai, Rinmai e Chonmai, que, por sinal, veiculam umas energias hereditárias. Na aula passada, a Carla perguntou dessa relação dos Shus, dos Yus dorsais, dos Benshens, os pontos Shens dos órgãos dorsais e do Watu Jadi, né? E eu acho que não, na hora eu não associei da maneira mais adequada, mas Tumai vai estar diretamente, Tumai, né, o vaso governador, vai estar diretamente relacionado com as energias hereditárias. Né? Então ele vai estar, a função dele é essa recuperação, né, dessas energias que elas são perfeitas, né? São exatamente aquilo que a porção, o quantum de energia, o projeto, né, que é chamado, é oferecido a todos os seres. Né? Então a gente vai atuar fundamentalmente em Tumai com essa intenção, assim, né, de lembrar desse projeto. Então, a água nunca pode estar em plenitude. Essa é uma conversa que a gente fez aqui quando falava ainda do rim, né? Já que ao longo da vida ela vai entrando paulatinamente em vazio. Depois nós vamos ver mais à frente aqui, né? O que seria uma plenitude do reino da água, né? Então a gente viu que ela se dava não pelo yin da água, mas pelo yang da água. Isso eu falei já umas 2 vezes aqui nesses últimos encontros, né? E aí, então, a gente vai olhar um pouquinho isso agora também. Então, os sintomas da debilidade da água são, né? Então, aqui ele é categórico nisso, né? Dor lombar, dor articular, naturalmente o cansaço, né? Uma água fraca, ela vai se manifestar numa debilidade de Qi, de energia, de mobilidade do sangue, e naturalmente a gente vai sentir mais cansaço, como se aquilo que a gente precisa fazer a gente não tem força para fazer, não capta, né? Não se não encontra. Debilidade da audição, né? A gente lembra sempre então que a audição ela vai depender da qualidade do reino da água, da energia do reino da água. Isso aqui é quase que um lembrete, né? Um relembrar daquilo que a gente viu na vez passada. Em 2 encontros passados, que a vez passada a gente ficou mais dentro do reino da entranha, bexiga, né? Debilidade dos dentes. Aqui a gente chegou a debater bastante, assim, foi bem proveitosa a participação da Tati, né? Aqui assim, se não tiver nenhum elemento externo que esteja influenciando, como higiene, aqueles elementos, né? Excesso de produção de saliva por vários momentos, né? A pessoa que belisca o dia todo. Então, numa condição normal, a debilidade dos dentes. Eu mesmo conheço pessoas que não havia motivo para perda total dos dentes numa determinada idade, né? A não ser essa debilidade, né? Depois eu fui ver um dos casos, eu fui ver que a pessoa tinha um colesterol elevado, né? Desde sempre, né? E aí ela começou a ter vários sintomas, né? Que se manifestavam no reino da água.
Então, o reino da terra nutrindo mal o metal e, consequentemente, o metal não nutrindo a água. E, com isso, perda assim, da pessoa ter que retirar todos os dentes. Né? Isso, claro, num ponto extremo. Né? Queda de cabelo, transtorno da urina. Aqui esse transtorno, né, assim, ele tanto pode ser por excesso como por debilidade, assim, ou muito ou pouco xixi, assim. Tem pessoas que relatam e que a gente na anamnese identifica que elas já não tomam tanta água, já não tomam água praticamente, porque elas passam o dia fazendo xixi. E as pessoas até relatam, eu não sei de onde sai, como que eu produzo tanto. Né? E, por outro lado, algumas pessoas que não conseguem, mesmo tomando água, elas retêm. A retenção em si, ela pode estar qualificada dentro de vários órgãos, tá? Mas, assim, o principal são os rins aqui, né? Nictúria. A nictúria que é, na verdade, acordar várias vezes à noite para ter que ir ao banheiro, né? Que além de gerar um transtorno no sono, ela é um indicador importante assim de o que ocorre na nictúria, né? A atividade do dia, ela é tão excessiva, né? Que o corpo, que os rins não conseguem ter um relaxamento suficiente para produzir urina durante o movimento. Então, assim, há um processo de tanta atividade que pode ser mental, que pode ser física, que quando a pessoa deita à noite, que o corpo relaxa, ela sente necessidade de ir ao banheiro. Claro que aqui tem as exceções, assim. Eu mesmo já teve casos em que a pessoa relatava nictúria, mas ela tinha um hábito de tomar mate até às 10h30, 11h da noite, então, ou tomar cerveja, ou aí isso não denota necessariamente que há aí uma deficiência dos rins, mas é uma necessidade, né? Tem ali um conjunto de líquidos ingeridos à noite, isso vai produzir mais urina. Mas a nictúria é um sintoma bem importante, assim, que a gente precisa olhar com cuidado, assim, para ver como é que está a pressão, né? Nictúria também. Então, o reino do fogo desequilibrado, desequilibra o reino da água, né? Então, aí a gente precisa investigar um pouquinho. Em geral, vai aparecer aqui sintomas, ou a pessoa já... As pessoas, em geral, quando a gente pergunta como é que é a pressão dela, ela diz que está bem. Mas daí a gente pergunta assim, mas tu toma medicamento para pressão? Sim, sim, se eu não tomar, ela vai lá em cima. Então, nós temos uma característica que a gente vai anotar, mesmo que esteja bem, ela tem. Se não medicada, ela tem esse sintoma ela é um hipertenso, né? E a hipertensão, ela é muito... A gente precisa olhar para ela, assim, é um sintoma muito importante para a gente, na acupuntura, mesmo que a pessoa veio com a dor no joelho, a gente ajudar essa hipertensão dela, ajudar a melhorar, né, o funcionamento arterial. Sensação de frio e necessidade de se agasalhar mais do que o habitual. Aí a gente diz, tá, mas a energia celeste não é o frio, né, dos rins? Mas isso não tem a ver com o fato, né, que uma água débil, ela não produz bem o sangue fica fragilizado, e com essa fragilização ele não aquece, né, o conjunto do organismo. Então, aqui também cabe fazer uma ressalva. Assim. Muitos casos, as extremidades
aqui não está falando em extremidade, né? Mas eu vou trazer esse exemplo das extremidades. Ele está dizendo de sensação de frio e necessidade de se agasalhar, todo. Mas às vezes as extremidades frias vão nos indicar um excesso de atividade de calor no centro digestório. Então, eventualmente, assim, há uma concentração no centro digestório que não permite o Qi chegar nas extremidades. Isso pode se dar por uma questão fisiológica do centro, dos órgãos ali que são responsáveis pelo processo digestório, mas ela também ocorre, essa situação, por uma mente em excesso, assim, né? Um processo mental em excesso. Então, a pessoa relata calor excessivo nessa região do abdômen, aqui na região um pouquinho acima aqui, onde fica o estômago, né? E ela não consegue chegar o Qi lá na extremidade. Então, aqui, então, um reino intermediário entre o fogo e a água, né? Que vai gerar, que não é o que está dizendo aqui no texto, né? Mas as extremidades frias, é importante fazer esse parênteses, né? Para que vocês anotem, assim, porque elas podem nos indicar um outro sintoma. Né? Por exemplo, a pessoa que no seu processo digestório ela não para fazer uma refeição com calma. Ela diz, eu aproveito a hora do almoço para fazer uma reunião. E aquelas reuniões complexas, tensas, e aí tu tem esse hábito, assim, né, então aquilo fica um excesso de atividade ali no centro digestório, e é muito comum esse relato das extremidades frias. Mas esse aspecto do excesso de pensamento é muito importante, que é o sintoma patológico do reino da Terra. Até a ideia de pensamentos muito obsessivos. Assim. Tonturas e vertigens e zumbido nos ouvidos. Então, uma água fraca, ela vai gerar uma madeira também com essa característica. Então, uma madeira fraca, não sei se vocês já experimentaram queimar tábua de pinos, assim, ou madeira de pinos no fogão. Tu botou a madeira, virou as costas, quando foi lá, ela já queimou. E ela não consegue, assim, sustentar aquele calor, né? Ela faz um fogo rápido e fraco. Fogo de palha também tem essa expressão, né? Fogo de palha. Então, como tu não tem ali uma atividade do reino da madeira adequada em função dessa debilidade da água, tu tem esses escapes de vento, que é a energia celeste da madeira. E esses escapes de vento, eles vão vir nessa direção que a gente conhece como canal da vesícula, né? E esse vento, né, ele vai gerar essas situações de tonturas, vertigens, que é como se vem uma coisa que deixa a gente... Aqui é diferente também aquele outro sintoma do ouvido, que é o labirinto, né, labirintite, a inflamação do labirinto. É diferente, né, o relato das pessoas é de tontura mesmo, não é a labirintite, ela tem uma característica diferente, né? A labirintite, a pessoa, ela não é uma tontura que ela se apoia e aquilo passa. Ela sequer, na labirintite, às vezes ela não consegue se localizar onde ela está. Tem uma perda de noção espacial, né? Às vezes está imaginando que está indo na direção da cama e tu está indo em direção ao chão. A tontura é diferente, ela vai, né, essa tontura aqui relatada, né, é essa onde a gente sobe, né, acorda, levanta e aí sente não, tem que sentar de novo, né? Vai fazer alguma coisa assim, não tem uma estabilidade ali, né? Assim, parece, estou frágil, não tenho como fazer as coisas porque eu sinto que a qualquer momento eu posso
cair, eu posso desmaiar. E o zumbido é esse capítulo ele é muito importante, né? Os acúfinos, eles têm muitas naturezas, mas a principal natureza dos acúfinos aqui, o zumbido de ouvido, né? É esse vento, né? Essa energia celeste que vem e escapa, gerando esse som, né? Esse vento que escapa, né? O que ele deveria? Ele deveria estar circulando harmonicamente nos diferentes reinos, movendo os diferentes reinos. Só que ele escapa, então ele vai vir para a parte superior, porque ele tem uma natureza yang, e ele vai, então, nessa parte superior, gerar esses distúrbios. Aqui, eu ousaria aqui acrescentar um aspecto, né? Que nós temos aqui também arritmias que são geradas, né? Porque quando esse vento ele não está harmônico, né? Ele também chega lá no reino do fogo, né? E aí nós temos essas situações de arritmia, né? E até outras doenças, mas até o colapso, né? Do sistema do reino mutante do fogo. Então, na sequência, ele vai dizer que quando a água se debilita, ela diminui o yin do organismo, produzindo aumento de yang. Então, aqui o Dr. Padilha vai falar isso que a gente estava comentando. O fogo dispara e aumenta, dando lugar aos seguintes sintomas. Tá. Aqui ele vai falar de taquicardia. A sede. Então, por que a sede, né? Vou aproveitar para tomar um gole de chá. A gente pode imaginar assim, o fogo, o yang, em excesso, ele seca. É um calor excessivo, ele seca. Então, a gente naturalmente vai sentir mais sede. A oligúria, né, que é escassez da urina. Por que a oligúria, né? Porque também essa água que seria produzida naturalmente, que seria despachada pela bexiga, ela sofre esse impacto, gera calor e ela como uma evaporação interna, né? Então, pouquíssima urina. Aí aqui na sequência, ele vai falar em taquicardia. Então, vocês notam que ele não só a debilidade ali da água, mas o fato dessa debilidade gerar um excesso de yang, então nós vamos ter ali uma situação que vai chegar no reino do fogo, vai chegar no coração. E aqui ele relata, então, hipertensão, né? Naturalmente a insônia. Por que a insônia, né? À noite, o horário do sono, ele tem uma natureza yin. Ele né? Tanto que, assim, as pessoas que trocam a noite pelo dia porque precisam trabalhar, né? Há um desajuste muito grande na relação aí dos reinos, né? E a pessoa, naturalmente, ela começa a sentir sintomas nessa área, né? Bem como de insônia, enfim, porque daí ela, na troca, o momento yin, que é a noite, que é o momento que o corpo precisa, sem falar na quantidade de inter-relações de hormônios e tudo que a noite produz. Mas aí é um sintoma que vai ser importante para a nossa anamnese, que a pessoa vai dizer que ela tem dificuldade para dormir e a gente vai perguntar se é uma dificuldade para começar a dormir ou se ela dorme rápido e acorda em determinado horário, que daí nós, em geral, a gente faz uma relação com aquele reloginho que mostra o horário de cada órgão, né? Mas a debilidade do yin que gera esse
excesso de yang vai fazer com que seja difícil a pessoa desacelerar, dela, ela não reduz a rotação. A rotação fica alta, 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 e chega à noite. Aí aqui, claro que tem elementos que vão contribuir para isso, né? Bebidas energéticas, né? Mate, café, alimentação muito tarde, mas tem também os aspectos, a própria televisão, assim, se a gente vê os programas melhores, eles estão, daqui a pouco a gente vira à noite assistindo televisão, porque eles vão, a novela que era das 8, né? Agora todo mundo ainda continua dizendo a novela das 8, mas a novela das 8 não é mais às 8, é às 9h30, né? Aliás, hoje a gente tem que ver, é só repeteco, né? Não precisamos olhar, não tem nenhuma novidade. Mas a insônia também tem esses fatores, né? A gente vai sendo estimulado, né? O shopping center funciona até muito tarde, muita iluminação, então a gente tem luz muito forte, muito estímulo, né? Então a gente cada vez tende a dormir mais tarde. Isso vai, né, afetando. Então são elementos que vão estar associados no futuro aqui, né? Se eu não permito que a minha água, que o meu yin, né, entre em contato com a natureza, né, à noite, que ele receba toda essa, que ele possa ter o seu descanso e ele receba esse conjunto de fatores metabólicos para que o corpo fique sadio, eu vou ter desequilíbrios aqui nos reinos, né? Então, muito aconselhável que a gente, se a gente tem hábito de se alimentar, que seja mais cedo, né? Que a gente vá relaxando o som, o volume, né? de nossos aparelhos, e que a gente possa dar um tempo antes de ir para que o corpo tenha um relax antes dele poder entrar em relaxamento profundo. Então, aqui aparece a insônia. De novo, as tonturas, né? Então, que apareciam antes só na debilidade do yin, agora aqui nessa debilidade que gera um excesso de yang. Inquietude, intranquilidade e euforia. Aqui é o típico, vamos dizer que se a gente pudesse criar o biotipo, né? Esse biotipo do reino do fogo, ele está muito aqui, né? Então nós temos aqui um excesso de yang e que vai gerar aqui essa, que muitos chamam, então essa intranquilidade, essa agitação e aquilo que a gente chama do excesso de alegria, né? Parece que, então tu nota claramente assim que não seria necessário tudo aquilo, né? Mas aí aquilo vem acompanhado então por outro lado, né? Ato contínuo, debilidade, cansaço, a pessoa não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer. Então essa euforia como esse biotipo, né, desse reino, né? Dor cervical, naturalmente, né? E aqui ele vai falar que é uma tensão na palpação, né? Então ao toque ali tu vai sentir que está rígido, né, duro, e a pessoa ela vai relatar, né, tá todo duro, assim. Porque é isso, é esse trajeto, essa região onde passa, ela vai receber um excesso de yang, a gente vai, esse yang vai se depositar nessa região. Então, quando as pessoas trazem esse aspecto de uma tensão nos ombros, dores cervicais, nós vamos naturalmente, não, isso tem uma natureza yang. Mas aqui nós estamos vendo que essa natureza yang, ela vem da debilidade do yin. Então, aqui tem exemplos aqui bem interessantes para a gente não confundir, assim, né? O yin e o yang vão estar sempre, né? A gente viu isso bastante, assim, é uma inter-relação, o equilíbrio de um depende do outro o tempo inteiro, por isso que eles aparecem juntos, eles estão juntos.
Não existe um tempo de trajetória entre o yin para o yang. Aquilo é imediato, né? Então, quando a pessoa traz, ela pode ser que ela traga essa tensão na cervical por uma questão ergométrica, assim, né? Vamos dizer, pontual, que ela, hoje em dia, eu sinto aqui que para falar com vocês eu tenho que ficar um pouco fixo aqui, ó, né? Senão eu ficaria, né, me alongando, né? Mas eu não lembro disso, né? Eu estou aqui falando, estou prestando atenção aqui. Então, as videoconferências, esse sistema que a gente está fazendo, para quem fala, assim, ele exige ficar um pouco parado aqui na frente, assim. Então, tu fica, daqui a pouco tu vê, teria que dar uma alongada aqui, tá? Então, eventualmente, essa parte ergométrica também vai gerar. Mas a gente vai investigar um pouco para ver como é que está a urina, vai perguntar mais coisas e aí podemos chegar à conclusão de que o ponto está aqui, na debilidade da água que gera esse excesso de yang. Língua avermelhada e seca, né? Então é como se tivesse um fogo ali, né? A língua naturalmente ela é vermelha, né? Mas ela não é um vermelhidão, assim, ela é um vermelho suave. Então, quando nós temos uma língua muito vermelha, né, e seca, nós vamos perceber que o fogo chegou ali, né, e secou. Então, esse excesso de yang, de fogo. Pulso superficial, aqui vocês não estudaram, né, ainda na parte de pulso, mas aqui o que seria isso, né? Pulso superficial, amplo e rápido. Rápido todo mundo entende, a gente vai ver que está rápido ali, vai ver que está 90, 100, 110 batimentos por minuto. A gente não vai necessariamente precisar ficar 1 minuto ali contar no relógio, nós vamos fazer numa escala de 10 segundos. Então, 10 segundos eu já tive 20 batimentos, então eu vou ter 120 batimentos, né? Claro que a gente fica mais do que 10 segundos, né, no pulso, mas isso nos permite, depois com o tempo, no toque a gente já percebe, assim, que tu escuta tantos pulsos que tu vê que existe já sai acelerado aquilo, tu já nota que ali tem uma... Então esse rápido é fácil de entender. Superficial, por exemplo, no leve toque, eu já sinto esse pulso. No leve toque. Não preciso, se vocês experimentarem agora, a tendência é que o pulso de vocês, aqui na radial, esteja profundo. Nós estamos no auge do inverno, embora esse calor que a gente está tendo aí, né? Mas o pulso não, vamos dizer assim, isso é uma pergunta que sempre vem, mas a gente hoje chegou a 20 e poucos graus, o pulso ele não faz esse movimento de subida e descida repentina. Ele faz o movimento do yin e do yang das estações. Então, eu mesmo estando num dia quente, meu pulso no inverno vai estar profundo, yin, profundo. Mas daí é no verão, como que eu distingo que ele está superficial? Ao leve toque. Eu já sinto esse pulso. Então, ele está na superfície. Na superfície nos indica o quê? Né? Profundo yin, superfície yang. Né? Então, eu toquei e já percebi o pulso. E aí eu leve toque, assim, eu não preciso nem aprofundar, eu já tenho o pulso aqui. E nessa época é mais fácil, assim, se eu simplesmente tocar o meu pulso, né, e ele está aqui na superfície, tem alguma coisinha que a gente tem que olhar, assim. Mas como a gente não treinou o pulso e a gente não está perto, e eu não posso medir o pulso de vocês, também não vamos achar pelo em ovo, como diria, né? Não vamos se preocupar à toa, mas ele deve estar nesse momento mais profundo. E ele fala, então, superficial, amplo que é. A batida dele não é não é aquela, o duro, ele lembra uma
esse é duro, esse é o pulso in. O pulso yang, ele só pode ser entendido em comparação com o duro. O duro é seco, né? Já o amplo, ele tem uma amplitude natural no batimento aqui, né? Não é nem tempo, assim, né? Ele vai mais... E por que o amplo no lugar de um duro, né? Então, o duro, ele vai nos lembrar essa característica aí, enquanto que o amplo vai nos apontar uma característica aí. Né? Aqui tem, por exemplo, algumas exceções, algumas observações que precisam ser feitas. Uma delas é os idosos, né? Os idosos, naturalmente, eles tendem a ter um pulso amplo. Por quê? Porque tu tem os nossos diferentes vasos, com a idade, eles são que nem as mangueiras, né, que a gente de quando em quando tem que trocar de algum carro. Os vasos, eles ficam mais dilatados, eles ficam não tem aquela pressão natural dentro dos vasos, né? Então partes, inclusive, vão ficar mais comprometidas, enfim. Então, os idosos, naturalmente, eles vão ter um pulso mais amplo. Então, nos idosos, a gente vai ter esse pulso naturalmente amplo exatamente por essas características. Até porque a maioria não tem a prática assim, de manter exercícios físicos, né, com a idade. Né? A gente mesmo, assim, eu vejo, com o tempo, eu tenho que exigir cada vez mais de mim de fazer algum exercício, porque a gente vai meio que tipo, tá melhor, eu vou ficar aqui mais tranquilo, não vou gastar energia. Né? Então, mas isso não... A gente precisaria, pelo menos, ter alguma prática do tipo yoga, um alongamento, assim, porque os nossos vasos, eles vão agradecer. À medida em que a gente trabalha eles, né, eles vão ficar mais fortalecidos, eles vão receber sangue, né? A nossa nutrição vai chegar mais fácil, né? E com isso a gente vai ter uma qualidade muito, muito maior, né? Então, aqui um pouco do pulso, né? Dessa natureza, né, de debilidade da água, que vai gerar esse excesso de yang exatamente pela debilidade da água. Aí o Dr. Padilha diz, como a água é débil, não cria madeira suficiente, porque o yin da água não nutre suficientemente o yin da madeira, e este, no início, não tem capacidade para regular o yang da madeira, e o faz tender a escape de yang, ocasionando momentaneamente os seguintes sintomas: dor de cabeça, zumbido nos ouvidos e tontura. Então, era um pouco do que a gente viu antes ali, né? Me lembro que... Pode falar, Tati. Aproveitando que está falando da madeira, eu fiquei com uma dúvida. Eu estava estudando o reino da madeira e aí me veio uma ideia assim, quando tu disseste que a pessoa não tinha um rim, o outro tomava a função e trabalhava, né? Uhum. O que acontece quando a pessoa não tem a vesícula? O fígado acaba fazendo essa função. Ele Na faz. verdade, ele faz, só que a vesícula, como essa, nós vamos ver na sequência aqui, né? Como essa juíza que decide a quantidade de bilis que deve ser inserida no sistema digestório, ela fica desequilibrada. Então, essa entranha, mesmo retirada, né, ela tem essa característica de desequilibrar um pouco o sistema digestório, por vezes com mais, por vezes com menos bile, e, portanto, a pessoa fica muito mais suscetível a
a sentir inchaço abdominal, ela precisa ter uma regulação, assim, por exemplo, frituras, coisas muito Sim, ácidas, mas, né? não, mas a minha pergunta era nesse sentido da debilidade do reino, que como Uhum, a madeira fica na sequência, né? Então o uhum. reino naturalmente ele vai ficar mais débil. Ele tem um impacto ali, né? Ele tem um impacto, a retirada da qualquer órgão, né? Embora é importante a gente lembrar que o canal da vesícula biliar ele continua existindo. E nós vamos ter vários sintomas que estão associados ao canal da vesícula biliar, que a gente vai continuar atuando naturalmente, inclusive causa às vezes espanto nas pessoas. Algumas perguntam mais, mas como tu conturou no canal da vesícula se eu não tenho a vesícula, né? Então os canais de energia eles continuam, inclusive quando a gente tira membros, as pessoas têm a sensação de que aqueles membros ainda estão presentes ali, que é pura energia, né? Então eu não li nada assim muito específico sobre a retirada da vesícula, assim na medicina chinesa, até porque eles não a recomendação antiga, né, era uma recomendação de que nunca se deveria abrir uma pessoa. Né? Isso eu ouvi muitas vezes, assim, mas a gente sabe que hoje em dia as cirurgias cada vez estão mais bem sucedidas, a própria vesícula. Eu me lembro que meu pai, quando tirou, ele, que é aqui atrás, né, do pulmão ali entre o fígado, foi um corte gigantesco, né? Agora são 4 sondinhas, né? Uma que vem no umbigo, outra que vem próxima ali com a pinçazinha que vai travar ali a passagem, né? A outra com a câmera e a outra com o bisturi. Né? E é assim, no outro dia está em casa, né? Então, agora, se o momento em que ocorre os cálculos renais, os cálculos biliares e que levam à retirada, nós tivemos ali um desequilíbrio. Estão me ouvindo? Que engraçado, quando toca o telefone, ele diz que vai tirar o som da reunião. Autoritário esse telefone. Então, nós tivemos ali um desequilíbrio, né, no reino da madeira, à medida em que a vesícula não conseguiu cumprir com as funções e começou a produzir um elemento, um cálculo, né? Então, que geralmente é agravado, né, por as pessoas, por alimentação, né? Então, assim, hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas trabalham muito e muitas vezes elas têm que comer fora. E ali tu come muita coisa com óleo reaproveitado, com estabilizantes, com conservantes, com sais especiais que melhoram o sabor, né? Porque então esses aspectos afetam o reino não só o reino da terra, mas como o reino da madeira, principalmente o fígado. Então e por outro lado, a vesícula, eu já vi casos em que as pessoas são cuidadosas e tudo, e elas produzem cálculos que levam a um processo de precisar retirar, porque inflama, porque ela fica com uma IT ali em estado significativo. Né? Então, pessoas que têm uma alimentação cuidadosa e produzem. Então, isso parece que tem muito a ver aí com essa natureza da decisão, né, que está associada ao reino da madeira e especificamente a vesícula biliar. Né? Tinha eu já contei para vocês dessa historinha, né, que isso me disseram, eu não ouvi do Dr. Padilha, então eu já vou fazer a ressalva aqui, mas que dizia assim que geralmente ocorre mais nas mulheres, que se a mulher conseguisse um dia, né, pegar um conjunto de pratos assim e jogasse no chão assim, chega, desse né, botasse, né,
a mão na mesa com firmeza, que ela não produziria cálculos biliares. Essa historinha me levou a raciocinar por muito tempo, até porque às vezes na yoga eu faço o sopro Ha, né? Que é um sopro onde a gente faz um movimento de descida assim, e traz lá de dentro o som e joga, né? Que ele é um desintoxicante da vesícula, né? Então a gente não precisa quebrar os pratos, depois, às vezes é nós mesmos que vamos ter que pagar, então, mas a gente ter essa desintoxicação da vesícula. E eu, na verdade, eu olhei muito para isso. E isso tem a ver com vários outros aspectos culturais, né? O principal é esse aspecto da desigualdade, né, em relação às mulheres na história, assim. Eu vejo assim a geração do meu pai, então nós estamos falando de 60 anos, que ele faleceu com 80, vamos dizer, a partir dos 20, que ele se manifestava mais. Ainda não existia sequer no meio em que ele vivia, por exemplo, a palavra igualdade entre homens e mulheres, direitos, enfim. Então a gente vem de uma cultura, tomara que nunca mais volte dessa forma, né? Em que de fato não permitia as mulheres tomarem decisões. Então essa palavra decisão, ela é muito importante para essa situação, né? Então nós estamos falando aqui de cálculos biliares, estamos falando da retirada da vesícula, né? Então nós temos ali um desequilíbrio, né? Então já se chegou ao ponto de precisar retirar, a gente precisa olhar com cuidado, né? Com carinho. Juca, aproveitando a pergunta da Tati, quando tem pedras na vesícula, né, que é tão comum e tal, e até já ocorreu a retirada, o problema está no reino da madeira, mas as pedras, ela não está ligada ao reino da terra, a fleuma, então a gente também não trataria um pouco o reino da terra para ajudar essa questão de criar, sei lá, né, pedras, cistos. E aí, aproveitando, já vou fazer outra pergunta. O teu microfone está falhando quando tu fala. Eu vou desligar para um minutinho e a parte final eu não ouvi. Tá, então vou falar de novo. Desliguei aqui para ver se melhora. Pode repetir? Tá, então a questão de pedras na vesícula, a gente entende que eu ainda continuo ouvindo. Não? Mas eu entendi a lógica, assim, da tua pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder. Sempre é multifarial. A gente nunca, é difícil encontrar uma solução que fique restrita a um reino. Então, a gente chegou e nos relatou que retirou a vesícula, nós continuamos a anamnese da mesma maneira. Nós vamos estar, nossa anamnese, os exemplos foram para vocês. São perguntas conforme para o mundo ocidental, para a medicina ocidental, mas eles são perguntas que, se vocês olharem, estão relacionadas aos reinos. Quando a gente está perguntando se uma genitura, nós não perguntamos só qual o xixi, se ela não acorda para fazer xixi. Vão perguntar das dores lombares, vão perguntar se tem tontura. Então, a gente está falando do reino da água. Quando a gente vai ali para o digestório, nós estamos falando de reino da terra e reino da madeira. Mas a gente está compondo um quadro. A gente compor esse quadro, a gente não fica dito a primeira queixa, né, que a gente vai perguntar para a pessoa qual é o motivo da consulta. Então, a gente vai, né, veio para os joelhos, a gente fizesse um de sangue, faz tempo, tu teve alguma opção de alteração do colesterol, triglicerídeos, e aí isso tudo vai condo, né? Eu não sei, eu perguntaria para a Ana
No rim, a parte dos cálculos é a composição oxalato de cálcio. Já ouvi isso uma vez, assim, mas eu não sei aqui a composição química do cálcio biliar. Se tu não problemas, mas a gente fazer ligações, né? A sua fala, Juca, tá O fone está desligado, né? Tá oscilando bastante. Eu não sei se só eu, mas às vezes está sumindo. Desligado. Eu vou desligar de novo. Peraí. Continua desligado. Ah, tá. Oi, agora acho que deu. Tá me ouvindo? Pode falar. Oi. A constituição química dos cálculos, tanto do rim como da vesícula. A constituição química dos cálculos, tanto da bexiga como do rim, elas são bem semelhantes, bem parecidas. Tem um pouco mais de oxalato no rim, mas também pode ter na vesícula biliar. Ouviu? Imagino bem, fico pensando, né, que essa formação, né, para a medicina chinesa, ela vai ter muito a ver com o processo metabólico e a fixação do cálcio nos ossos, né? Na verdade, o cálcio deveria fixar naturalmente, né? E que existe a porosidade, existe o processo de não fixação que ele vai para os rins, né? E agora essa informação do vesícula acaba gerando, então, esses elementos anormais, né? Que muitas vezes se alongam os cálices, né? Que não é exatamente lá no néfron, mas é na saída, né? Cálices que vai para a bexiga. Tá cortando bastante o Tudo teu isso som, Juca. tomando em som da pergunta da Tati, né? Então, nós vamos chegar à conclusão aqui nesse nosso estudo, né? E ali um equilíbrio pode estar relacionado com outro reino, e se houver aquele desequilíbrio, nós vamos usar ele, dali a gente vai procurar ver como que a gente faz a regulação. E aí vamos investigar os outros, vamos mitigar o reino da né? Vamos tom espelhando. Vou fazer um procedimento. O som tá falhando. Tá falhando o som. Tá falhando bastante. Acho que ele trancou. Travou. Acho que é a internet dele. Trancou até a imagem. Eu pensei que era a minha também, mas não. Oi. Voltou. Voltou? Voltou. Acho que é a tua internet, Juca. O que aconteceu na reunião da tarde, eu não trabalhando alguém falando, não estou conseguindo ouvir. Pois é, acho que eu vou desligar o meu. Não. Vocês me veem bem? Tá falando ainda? Tá falhando um pouquinho ainda, Juca. Só para reparar, então, Gil, nós vamos fazer a nossa avaliação aí a partir desse relato relacionado à vesícula, né? Mas a gente vai fazer a posição do tutorial que vai olhar não vendo. Não dá para te entender, Juca. Deixa eu tirar o vídeo aqui.
Melhora. Melhora, mas ainda tá estranho ainda. Tá entrecortado. É. Estranho, né? Tá com pulso amplo. Reverbera. Reverbera. Eu acho que é a cara que tá me boicotando. Ela não gostou dessa coisa de pegar os pratos e jogar no chão. Continua falhando? Continuando. Melhorou. Eu, nesse momento, eu ouço vocês. Tirando o vídeo, melhora o som. Tá mudo. Foi falar das mulheres para jogar o prato no chão, deu o que deu. Ó. Caiu. Juca, tá ouvindo a gente? Acho que ele magoou. Foi embora. Vocês me ouvem? Agora sim. Ufa. Agora sim. Ah, que bom. Eu vou deixar, por enquanto, o meu vídeo desligado aqui. Que foi o que aconteceu hoje à tarde na outra reunião também. Ok. Então, essa deficiência do yin, que acaba gerando esse excesso de yang, também conserva uma debilidade dentro do reino mutante da madeira, ocasionando a boca amarga e as câimbras musculares. Essa ideia da boca amarga, né? Eu me lembro da minha avó, assim, dizendo, né? Tô com uma boca amarga, tem que tomar uma olina, né? Sempre muito relacionado ao fígado, né? Parece que os sucos, né, produzidos e a própria bile, assim, parece que ela retorna e vem nos trazer lá no paladar. Eu imagino que seja assim, né? Então, a boca amarga como já um reflexo dessa debilidade do yin, que gera um excesso de yang, que naturalmente afeta o reino, então, da madeira. E as câimbras, né? Sabido por nós, né, que é a parte dos músculos e tendões são regidos pelo reino da madeira. Sim. Olha só, quando a água está débil, a força da umidade, nós estamos falando aqui então o reino da terra, né? Da umidade deprime ainda mais esse reino mutante, o reino da terra, pois exerce um controle excessivo sobre ele e ocasiona aquilo que a gente comentou antes. Então, uma sensação de peso, dores nos membros. Ele vai se referir a uma dor surda aqui, né? Aqui, essa ideia de dor surda, assim, ela... Como se a gente não identificasse de onde que ela vem, né? Edemas
por estancamento dos líquidos decorrentes do fracasso e da regulação da circulação destes. Então, nós vamos ter aqui essa dificuldade nos líquidos e, portanto, os edemas. Então, aqueles casos que a gente ouve, né? Muito assim, a pessoa, qualquer batida, ela já fica com edemas, né? Mas não só isso, assim, aqui entra esse aspecto, assim, de que tu começa a ter joelhos, tornozelos, essas partes de articulação inchados, né? Então já, vocês notam que aqui a relação da água com o fogo, nós já estamos falando aqui da madeira, já estamos falando aqui da terra, né? Então ele continua dizendo inchaço em mãos e pés. Vocês veem que a pessoa chega e a gente diz, inchaço é reino da terra, né? Mas a gente daí vai investigar um pouco mais, a gente vai perguntar e a gente vai ver que aqui nós vamos ter situações multifatoriais, né? Essa expressão surgiu na aula do professor João Elias, né? Mas que a gente trabalha desde o início, né? A gente não... por isso que, viu, André, os biotipos, eles são relativos, né? Tem que fazer a investigação. Porque essa pessoa que chega aqui nós vamos olhar para ela e a gente vai dizer, está no reino da terra, olha o tamanho da pessoa, né? Toda, né? Grande, com volumes, né, no corpo. E muitas vezes nós vamos ver que está na terra, mas que a origem está lá na água. E aí a gente olhou e viu aquele sujeito, ou aquela pessoa, baço pâncreas, assim, que nem o nosso ilustração do livro do Dr. Padilha. Assim. Mas daí nós vamos ver que tem uma situação original que não foi lá. E aí nós vamos identificar algumas outras coisas e vamos ver vários outros sinais, sintomas que denotam, né? Por aqui a gente poderia dizer quase que, então tudo nasce na água, né? Aqui, por isso aqui que nós estamos vendo, tudo está relacionado ao eixo água-fogo. E nesse trajeto, né, nesse eixo, nós vamos ter vocês vão ver que muitas vezes com uma puntura simples, a pessoa vai relatar que desinchou. E nós atuamos, às vezes, lá nos alrais de rim, que significa a união do yin, que fortalece o aspecto yin em geral. Nós vamos ver que tem um relato ali de, assim, ato contínuo, a pessoa nos contar que fez muito xixi, né, e que depois estabilizou, e ato contínuo ela diz, olha, desinchei. Esse desinchar, vão ter pessoas as pessoas em geral, elas não vêm porque elas acham que elas estão acima do peso para acupuntura. Para acupuntura, é difícil alguém dizer, eu quero emagrecer. Na verdade, ela vem por sintomas decorrentes, né? Lombar, joelhos, às vezes circulação, que elas ouvem falar. Mas no final elas perguntam para a gente assim, a acupuntura emagrece? Ela vê que ela não está dizendo eu vim tratar isso. Aí uma resposta que vocês podem dar com certeza, sem estar tratando para isso especificamente, é o fato de que a pessoa desincha. À medida em que nós mobilizamos, aí também entra um papel do 9 de baço pâncreas, assim como o ressonador, a água da terra, mas através da atuação no reino da água, as pessoas, e elas se sentem muito contentes, assim, elas já voltam na vez seguinte, desenchei um monte, né? Então ela é muito, esse movimento da água ajuda muito as pessoas. Estado depressivo com o medo como principal sentimento. Essa afirmação ela é ótima, né? Porque ela está dizendo aqui que a depressão nós vamos encontrar características, dependendo do relato e da investigação, nós vamos ter N
tipos de depressão associados aos diferentes reinos. Mas aqui ele está deixando claro, é um estado depressivo com o medo como principal sentimento. Uhum. Do reino da água. É. Então, lá na nossa tabelinha, né, esses relatos, né, a gente sempre procura qualificar o medo, né? Não, e qualificar a depressão, e qualificar essas... mas aí, quando vem essa expressão, eu tenho medo, né, não quero sair de casa, porque a depressão, a água, assim, ela é uma depressão onde tu não quer botar o nariz para fora da janela. E então, aí a gente poderia dizer, mas como seria uma depressão mais associada ao reino da madeira? É o momento em que a pessoa, além do processo depressivo, ela tem momentos de fúria. Mas não é uma fúria corajosa, que vai... É uma fúria, principalmente com quem está perto, com quem não está fazendo nada para a pessoa, mas ela manifesta isso. Mas ato contínuo, ela se recolhe, assustada e sem reação, né? Então, essa fúria que aparece na depressão, ela já assume dois aspectos: o medo, o rim, e, por outro lado, a madeira, né, o fígado. E para compensar esta debilidade da água, o metal entra em hiperatividade. Então, olha que interessante aqui. Isso nós estamos dando aqui yin e yang, chus antigos, ciclo geracional, nesses exemplos aqui, porque o metal é a mãe da água. Então, se o filho está débil, né, eu tenho que entrar em ter mais atividade, fazer mais coisas. Eu tenho que nutrir essa criança, então eu vou precisar ter nutrientes para essa criança, então eu vou entrar em hiperatividade. Então, ele vai dizer que a respiração fica rápida, a tosse seca, a pele seca, porque a gente sabe que o reino do metal regula, é o reino que nutre a pele. Tendência à diarreia. Aí aqui, mas por que apareceu diarreia aqui? Sim, está no reino do metal, né? O intestino grosso aqui, ele é o acoplado do pulmão. E a sudorese abundante, o suor abundante. Aqui a gente lembra, nós olhamos algumas vezes, né, que a sudorese excessiva é uma perda do ti. Perda de ti. Então aqui nós temos o quê? Um pulmão debilitado, um pulmão que tem que trabalhar muito mais, né? Então ele acaba se afetando também. Então é como a gente pensar uma criança muito doentinha, a gente com o tempo a mãe não aguenta, né? Também começa a ter sintomas, porque não entra esse papel da mãe que transcende, inclusive aqui o que está sendo dito aqui, né? Mas e vejam que a medicina chinesa já olhava esses ciclos assim, né? Já com a mãe, né? Então ele não diz assim, o pai também entra. Às vezes o pai nem sabia o que está acontecendo, mas a mãe está ali, né? naquele cuidado, né? Então ele vai falar desses aspectos quando a água está muito débil, a mãe dela tem que entrar em hiperatividade e, portanto, também pode apresentar nessa debilidade da água. Respiração rápida, tosse seca, pele seca, a diarreia. Aqui também esse aspecto, a diarreia, ela tem claramente uma natureza yang. Se não, as fezes normais, elas têm uma natureza claramente yin, né? Tem forma, tem densidade, tem
A diarreia é como nada forma, né? Aquilo é uma hiperatividade. E essa ligação, de novo, aqui, né, intestino e o pulmão, né? Então, vocês veem que quando a gente vai olhando aqui, vai construindo aqui esses quadros aqui de debilidade, de excesso, a gente vai vendo a inter-relação que a própria medicina contemporânea contempla, né? Só que para nós tratarmos, a gente não vai dar o medicamento, nós não vamos buscar uma química, a gente vai tratar com a capacidade que o próprio organismo tem de reagir, de se restabelecer, de, no mínimo, deixar de reequilibrar. Reequilibrar, perfeito. Muito bom. E ele termina dizendo o seguinte, por outro lado, quando o metal é débil, então aqui nós temos uma outra situação. Então a mãe não tem o que dar. Não aporta energia suficiente para a água, não a cria de modo suficiente. Aí aqui a gente pode até olhar para aquele quadro onde do metal, né, da onde vem as nossas vertentes, né, que é exatamente do metal, de onde tu tem ali um local com rocha, com pedra, com obstruindo que brota a água, né? Também sobre esse aspecto, né, o metal criando a água. Não cria de modo suficiente, ocasionando perda de vitalidade das funções globais do indivíduo. Então, olha só, tu tem uma água débil e o metal é débil, ele não tem o que oferecer, tu vai ter uma perda geral de vitalidade que para nós é associado ao sangue e ao Ti. Existe intensa astenia, apatia, tristeza, perda de peso, enfim, o típico caso de tuberculose. Não devemos duvidar de que as deficiências prolongadas do metal reduzam todas as funções do organismo por suas repercussões sobre a água. E aqui nós estamos falando também de Covid. Né? Por que é tão sério, né, o SARS, Covid-19, né? Essa síndrome respiratória? Na porta de entrada do pulmão, inicia toda a reação em cadeia. Também as doenças de câncer, né? Chegam nos pulmões, acredito que é fatal, né? Porque a metástase é muito rápida. Então, na fase de metástase? Se é localizado um dos lóbulos, eles fazem cirurgia muito, assim, já para evitar que não se expanda as doenças tumorais. Eu ficaria aberto aqui para algumas perguntas, eu vi que o tempo passou. Vamos ver se eu boto vídeo, porque é ruim para vocês não me verem também. E hoje tem alguma coisa estranha aqui, porque agora começou a ter problema. Eu só vejo por mais assim, vejo, tá? Eu gosto de ver as expressões de vocês. Aqui, ó, na sequência, fala assim, ó, finalmente, quando a madeira há muito vou tempo... tirar o meu vídeo, não, por favor, tu puder repetir. Tá. Na sequência, aqui na outra página do Dr. Padilha, ele fala assim, finalmente, quando a madeira há muito tempo está em plenitude, qualquer que seja a causa, ela se volta contra a água, paralisando sua atividade
e acarretando tonturas, intranquilidade, medo, cefaleias, oliguria. Eu queria entender melhor o que seria essa plenitude da madeira. Há muito tempo está em plenitude, que para mim está confuso. Atividade Yang? Essa é exatamente a plenitude vai se dar por esse escape, né, de Yang que surge da debilidade do rim, que não forma uma madeira adequada. Então ela fica com excesso de Yang, essa plenitude, né? Então chega um momento que se volta contra a própria água, né? Eu peço desculpa que eu achei que tinha terminado na outra página, mas foi bem bom que tu trouxe mais isso. Um pedacinho ali. Paralisando sua atividade, acarretando tonturas, intranquilidade, medo. Todos os sintomas aqui do reino da madeira, da água, né? Dores de cabeça, anictúria, a oligúria, que é muita urina, e surdez, né? Então, esses sintomas que chegam para a gente lá dentro que vocês têm chamado de mandala, né, que compõe, sempre que eles nos chegam, eles estão nesse eixo água-fogo. A gente sempre vai investigar bastante, mas a gente viu que eles se interrelacionam, né? São multifatoriais e quando nos chega com essa debilidade na água, em boa parte dos casos, nós já temos sintomas em outros reinos de uma maneira importante. Obrigado, Tati, por ter... É que na verdade eu aqui não tinha entendido bem, assimilado o que era a tal da plenitude. Agora eu acho que eu assimilei. Uhum. Então tá bem. Ok. Vamos nos despedindo então. Quem no Shosum Reino Chesalin Sassun Chapar Perdu Shosum não Adam Hidral do Sungereshu. Então, se vocês tiverem dúvidas, enfim, que hoje foi bastante coisa, né? Aí a gente pode retomar na próxima, né? Mas na próxima a gente vai falar um pouco sobre a juíza vesícula. Aí vou ter mais cuidado, tá, Carla, em fazer esse tipo de comentário ali. Daí tu não precisa tirar o meu áudio na próxima vez. Muito boa aula. Noite. Muito boa aula. Ah, obrigado. Gratidão. Eu gostei muito. Obrigado. Também, obrigada. Muito obrigado.